Olá, você que tem nos acompanhado toda semana, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos falando acerca do livro de Atos dos Apóstolos, esse livro escrito pelo evangelista Lucas, que tem como uma das funções de ser pano de fundo para as cartas paulinas. Evidentemente que nem todas as cartas estão inseridas ali, em função de algumas delas terem sido escritas no interlúdio ou no intervalo da primeira para a segunda prisão do apóstolo Paulo, que são as cartas pastorais. 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Hoje nós queremos falar acerca da carta à igreja em Éfeso, escrita no livro de Apocalipse, quando João esteve ali desolado, como um dos prisioneiros ali levado para a ilha de Pátimos, e ele recebeu uma revelação do Senhor Jesus Cristo para que redigisse cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E Éfeso foi contemplada como uma dessas cartas, e que tem como tema voltar à prática das primeiras obras. É sobre esse assunto que nós queremos falar nesse vídeo. Mas antes, quero dizer para você que ainda não se inscreveu no canal, pode estar fazendo isso. Meu nome é Antônio Paulino. Se você tem sido abençoado com esses vídeos, você pode estar compartilhando com outras pessoas, para que também elas sejam abençoadas. Dê um like, acione o sino para você receber toda semana um vídeo novo. O seu comentário é muito importante. Através desse feedback, a gente pode melhorar esses vídeos. Então faça isso e você vai estar nos ajudando. Nós vamos tratar desse assunto em 2 vídeos. Hoje nós queremos elucidar a cidade de Éfeso. Essa cidade que foi tão importante no primeiro século. Éfeso era um dos melhores locais para o comércio do mundo do primeiro século. Éfeso estava entre as 5 maiores cidades do Império Romano. Estava entre Jerusalém, entre Corinto. Ela se fazia presente ali devido à sua importância em função de ser uma espécie de corredor do mundo, por existir ali um porto. E esse porto favorecia muito o comércio da época. Nessa cidade também existia um templo suntuoso chamado de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana, também conhecida como a deusa grega Ártemis, a deusa da caça, da fertilidade, a deusa da agricultura. E os efésios adoravam veemente essa deusa, em função deles receberem bênçãos, né? De certa forma, eles entendiam que eles eram abençoados, em função dessa deusa trazer produtividade para a agricultura, para a caça, para a fertilidade. Mas eram bênçãos entre aspas, e eles deixavam de adorar o verdadeiro Deus para adorar, então, esse ídolo, né, que era a deusa Diana, ou deusa dos Efésios, ou deusa grega Ártemis, conhecida assim no meio romano. Os nichos de Diana eram o foco do comércio ali da cidade de Éfeso. Então, o templo de Diana era uma espécie de centro turístico da cidade. Então, vinham pessoas do mundo inteiro para visitar ali esse templo, e acabavam que levavam algum nicho, ou algum ídolo, alguma réplica da deusa. Então, funcionava ali como divisas, né? Como trazia lucros, e muitos lucros para os comerciantes ali daquela cidade. E eles aproveitavam, então, além de comprar, e também certamente traziam alguma coisa para vender ali também naquela cidade. E havia, então, essa espécie de escambo. E essa cidade, ela cresceu muito em função da sua localização, em função do comércio que existia ali muito forte. No capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, Paulo ele chega na sua 2ª viagem missionária nessa cidade. E tudo muda. E ele começa a pregar o evangelho. Ele traz as boas novas. E as boas novas começaram a tomar conta dos corações. E aquelas pessoas que viviam em função desse comércio, eles começam a se voltarem para o evangelho de Jesus Cristo. E os vendedores, os comerciantes, aqueles que fabricavam os ídolos, começaram a perder espaço, perder campo,
e eles perceberam que Paulo trouxe uma novidade para a cidade que estava tirando o foco dos seus nichos, do seu comércio. Isso estava sendo mal para eles, porque o lucro estava diminuindo. Mas o evangelho estava chegando, estava transformando aqueles corações. E ali no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, a gente pode perceber que muitos deles queimavam os seus livros, que falavam acerca dessa divindade, queimavam também os seus ídolos em praças públicas, porque o evangelho começou a ser propagado de maneira poderosa naquele lugar. E toda a Ásia Menor começou a tomar ciência do evangelho de Jesus Cristo. Tanto é que muitas igrejas foram fundadas ali na Ásia Menor, Tiatira, Laodiceia, Esmirna. Tanto é que essas cartas que foram direcionadas para essas igrejas é porque certamente elas foram fundadas nesse período, quando Paulo esteve ali com seus cooperadores, e eles tiveram Efésios como base ali, porque por ser uma cidade estratégica, por causa do porto, a facilidade deles se deslocarem. E Paulo ele ficou nessa cidade por 3 anos. Ele não ficou em nenhuma cidade tanto tempo como ele ficou em Éfeso. O período que ele ficou mais longo foi em Corinto. Ele ficou ali 1 ano e 8 meses. Ele ficou ali nessa cidade de Corinto. Depois ele ficou quase 3 anos, ou cerca de 3 anos ali na cidade de Éfeso. Éfeso serviu como plataforma para o apóstolo Paulo difundir o evangelho de Jesus Cristo. E no capítulo 19, versículo 10, diz que toda a Ásia Menor, ela tomou ciência do evangelho de Jesus Cristo. Paulo, ele fica 3 anos nessa cidade, e ele planta ali uma igreja. No ano 62, mais ou menos, já um outro momento, Paulo estava preso em Roma, e ele redigiu uma carta, que não é a carta que nós vamos trabalhar aqui, mas ele redigiu uma carta para a igreja de Éfeso, a fim de corrigir algumas questões, algumas distorções, e orientar a igreja como é que ela deveria se portar. E o tema dessa carta são privilégios e responsabilidade que os crentes, que a igreja deve ter quando ela recebe Jesus como seu Salvador. No próximo vídeo nós vamos falar exatamente acerca do conteúdo da carta escrita por João ali, inspirada, quando Jesus trouxe essa revelação para ele, e ele redigiu essa carta, e essa carta foi enviada ali para Éfeso, e ela traz como tema voltar à prática das primeiras obras. Então, no próximo vídeo, você que está inscrito, que acionou o sino, nós estaremos falando acerca desse assunto. Fique com Deus e até o próximo vídeo, querendo o Senhor. Um abraço e obrigado aí pela sua companhia.